Oi, pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre gestão de valor da empresa, criação de valor e metodologias de gestão de valor. Aqui é a professora Rosineri Lourenço falando, e essa síntese de hoje é para a gente ter suporte com o material que a gente está trabalhando no Moodle. Bem, quando a gente fala em valor da empresa, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é por que apurar o valor da empresa? A gente está olhando aqui no slide alguns apontamentos, mas antes de a gente olhar eles em detalhes, a gente pode refletir no seguinte. A criação de valor para o acionista, ela é refletida no valor da empresa e a forma básica de gerar valor, ela está no lucro que a empresa obtém quando ela comercializa os seus produtos ou serviços. A contabilidade gerencial, ela foca no processo de criação de valor da empresa, considerando os aspectos que se relacionam com o valor econômico adicionado e com o valor de mercado. Logo, o processo para gerar lucro para o acionista. A gente tem uma abordagem que o Fresati traz, dizendo que o ambiente interno da empresa é o lugar onde o valor inicial da entidade vai se desenvolver e tornar o valor futuro da empresa a partir de um importante elemento, o planejamento estratégico. É esse planejamento que vai resultar em ações estruturais, quer dizer, aquelas ações relacionadas à estrutura da organização, à equipe, à forma de gestão, à tecnologia, né? E também ações relacionadas aos recursos que vão ser demandados pela empresa, como investimento, custo de capital, a própria estrutura de capital. Então, o valor da empresa, ele é resultante do planejamento que envolve todos esses aspectos relacionados com a vida organizacional. É por meio do controle gerencial que os recursos e as ações estruturais formam um feedback para a gente revisar os planejamentos e para a gente se comunicar externamente com o mercado. Então, gente, esse ponto de comunicação também é importante. Por quê? Porque é por meio da comunicação com o mercado que os clientes da empresa vão olhar essa empresa de uma forma diferente e a empresa, ela tem como gerenciar, então, esse fluxo de valor. Então, por que a gente apura o valor da empresa? Porque valor diz respeito ao relacionamento entre o acionista e o gestor da organização. As empresas, elas necessitam alcançar algumas metas para sobreviverem, né? E elas precisam também adequar o desempenho delas perante aquilo que os controladores querem. Então, a gestão de valor na empresa serve para assegurar a otimização da riqueza dos acionistas. E, por fim, um ponto que a gente precisa dar bastante destaque é que o planejamento de longo prazo, ou seja, o planejamento estratégico da organização, ele é crítico para balancear o valor da entidade. Então, eu vou olhar o objetivo de longo prazo e eu vou olhar também os resultados gerenciais do dia a dia e tudo isso faz parte daquilo que vai resultar no valor da empresa. Ok? Bem, quando a gente fala nos conceitos, então, do que significa valor, né, e a gente entende que tem que apurar o valor, então, vamos entender bem o que é a gestão do valor, tá? O conceito de valor, ele envolve a relação entre o acionista e o gestor da organização. A gestão do valor, ela é uma abordagem que busca assegurar a riqueza desses acionistas. Então, o valor ele passa a ser um indicador importante para a organização, porque ele mostra o ajuste que existe entre o interesse dos acionistas e a ação dos gestores por meio dos planejamentos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. E para otimizar o valor da empresa no mercado, sob uma ótica interna, os gestores se preocupam com os processos internos que geram valor para a empresa. Nesse sentido, o foco dos gestores está em avaliar as oportunidades de investimento, de aquisição, de fusão, de incorporação e outras transações que os acionistas queiram realizar na empresa.
Então, o valor da empresa, ele passa por apurar lucro, sim, mas ele é impactado pelas decisões de investimento e de geração de caixa da empresa. A gestão do valor, ela se preocupa tanto em acompanhar o desempenho da empresa, como monitorar todos os processos de decisões de investimentos que a empresa vem a fazer, né? E aqui os conceitos que eu trouxe no slide simplificam isso. O objetivo da companhia deve ser criar valor para os acionistas. O valor, ele é representado pelo preço de mercado da ação da companhia, e é também uma função das decisões de investimento, de financiamento e de dividendos. Tudo aquilo que a empresa trabalha na sua gestão interna. O valor da empresa, em última análise, é o objetivo a ser perseguido pelos gestores. E quando a gente fala, então, em gerir esse valor, é o processo que eu utilizo dentro da organização para aperfeiçoar as decisões estratégicas e operacionais da organização, buscando o aumento do valor. Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, porque quando a gente fala em valor, às vezes pode ser entendido muito diferente esse conceito. O que quer dizer valor para a empresa? De que conceito a gente está falando? Tá? Então, a gente pode pensar valor a partir de 3 perspectivas, pensando no valor de liquidação ou de continuidade da organização. Eu posso pensar valor quando eu falo de contabilidade de mercado, e eu posso pensar valor quando eu olho o que o mercado faz e o que eu gero dentro da organização. E aí, nesse sentido, a gente tem alguns conceitos de valor. O que é valor de liquidação? É aquele valor realizado quando um ativo é vendido em separado da organização. É um único ativo que está sendo vendido e a gente vai calcular esse valor para ele. Quando eu falo em continuidade, valor de continuidade, é o valor pelo qual toda entidade é vendida para outra entidade, certo? Só que ela é vendida como? Como uma unidade produtiva. Mas eu posso também falar em valor contábil, que é aquele que a gente apura e que estão nas nossas demonstrações contábeis, todas elas. Esse valor é um valor apurado por meio de princípios contábeis e por meio dos órgãos reguladores. O que é o valor de mercado? É o valor que a gente precisa considerar quando o bem for vendido. E nesse caso, o valor de mercado ele pode ser tanto de liquidação, quanto ele pode ser de continuidade. Mas agora, como a gente fala também de mercado e daquilo que se gera dentro da organização, da gestão, do controle gerencial, eu preciso pensar num outro conceito de valor, tá? E aí é a relação entre valor de mercado e valor intrínseco. A gente já trabalhou um pouquinho esse conceito de intrínseco nos primeiros materiais que vocês leram para esse conteúdo, tá? E quando a gente fala de valor de mercado, o valor de mercado, ele normalmente não é permanente, ele vai sofrer variações em determinados momentos e às vezes não é tão fácil prever o que gera essa variação. Mas quando a gente fala em valor intrínseco, é aquele relacionado com a geração do lucro, com o dividendo e com a própria gestão da organização. Então, como que eu mensuro esse valor intrínseco? Esse valor, ele é mensurado a partir da projeção dos benefícios de fluxo de caixa líquido futuro, que são descontados ao valor presente na organização. Então, esse valor intrínseco, ele vai resultar no meu valor de mercado, mas em determinado momento, o meu valor de mercado pode ser diferente, pode ser positivo ou negativo em relação ao meu valor intrínseco. Tá? Então, por isso que é importante quando a gente fala valor para a empresa, de que valor a gente está falando, de que valor a gente está pensando quando a gente está calculando o valor. E aí, pessoal, a gente tem aqui alguns critérios e indicadores para a gente fazer análise de valor. Esse material é um material que a gente está usando como base, do Padovese, do Fresati, e quando a gente olha as sugestões do Padovese para pensar como é que a gente analisa valor, que critérios a gente usa, o Padovese destaca que, especialmente quando a gente vai comprar ou vender uma empresa, tem 4 tipos de critérios que a gente pode utilizar: o valor de mercado, o valor contábil, a cotação da ação ou o potencial de rentabilidade futura da empresa. O valor contábil é o valor do patrimônio líquido contábil.
o valor de mercado vai equivaler ao patrimônio líquido a preços de mercado. Quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que a gente vai considerar uma avaliação de todos os ativos e passivos da empresa, e isso vai ser impactado pelo fato de a empresa estar encerrando as suas atividades ou a empresa vai manter continuidade. Então, esse valor de mercado vai depender disso, tá? O valor da empresa pela cotação da ação, normalmente a gente obtém por meio da multiplicação da quantidade de ações pela cotação da ação na Bolsa de Valores. Mas o último critério que ele fala, né, quando a gente vai avaliar a empresa pelo potencial de rentabilidade futura, o que a gente leva em conta é o fluxo futuro dos benefícios que a empresa pode vir a ter. Então, dessa forma, os cálculos para a gente obter o valor, eles vão envolver projeções de lucros da empresa, projeções de fluxo de caixa, e aí a gente vai trazer essas projeções a valor presente a partir de uma taxa de desconto. Dos 4 critérios, esse último, o potencial de rentabilidade futura, ele é considerado o mais adequado para a gente avaliar o valor da empresa, tá? Quando a gente fala em compra e venda da empresa. No entanto, nem sempre a mensuração do valor ela é feita porque a gente quer vender a empresa. Então, quando a gente pensa em avaliar o valor, especialmente do ponto de vista da contabilidade gerencial, para outros fins que não vender, a gente precisa ter em mente os aspectos de gestão que são usados para desenvolver os planos estratégicos relacionados ao aumento do valor da empresa. Então, nesse sentido, pessoal, a contabilidade gerencial ela pode monitorar o valor por meio de indicadores de longo prazo, né? Ou por indicadores não financeiros também. Os indicadores de longo prazo, eles vão permitir que a gente constate se a organização está saudável. Por quê? Porque ele vai monitorar vários elementos que linkam o plano estratégico e os orçamentos da organização, tá? O que é ideal? É ideal que a organização tenha pelo menos um indicador financeiro de longo prazo. Então, olha só, aqui eu trouxe, segundo o que o Fresati traz para a gente, que os indicadores eles podem ser retorno sobre o investimento, fluxo de caixa, os métodos de lucro residual, que ele cita vários, o MVA, o valor da empresa. Então, o que é ideal? O ideal é que a organização tenha pelo menos um indicador financeiro de longo prazo, como o retorno sobre o patrimônio líquido ou lucro por ação, por exemplo, né? Mas ela também pode ter indicadores não financeiros, como o MVA. Na disciplina, a gente vai tratar agora de 2 metodologias para analisar valor, essas metodologias ligadas aos indicadores que a gente vai estar usando para acompanhar a evolução do valor da empresa, tá? Quais são as metodologias? O valor econômico adicionado e o valor de mercado adicionado, que é o que a gente chama de EVA e MVA. Então, começando, pessoal, pelo EVA, Economic Value Added, ou valor econômico adicionado, tá? Por meio dessa metodologia, a gente acompanha o resultado, né? Perseguindo o resultado por meio do lucro operacional, tá? Líquido do imposto de renda, e a gente faz o quê? A gente usa um método, um modelo de calcular o EVA a partir de algumas projeções. Então, a contabilidade por princípios contábeis, que é a contabilidade que a gente faz, a contabilidade financeira, ela vai dar origem aos dados que a gente usa no EVA. Então, esse modelo, ele não elimina a contabilidade, ele parte da contabilidade e ele vai fazer o cálculo do lucro residual. Eu trouxe para vocês aqui um slide muito interessante. Por quê? Porque eu falei para vocês que esse resultado, ele parte da contabilidade, certo? Então, olha só. O resultado apurado por meio dos princípios contábeis é o que a gente chama de lucro contábil. Mas do ponto de vista de valor da empresa como uma decorrência do mercado, nós precisamos pensar no resultado econômico
em termos de benefícios futuros, ou seja, em termos de fluxos de caixa futuro. Dessa forma, o resultado econômico não é o lucro contábil, mas também não é o fluxo de caixa gerado no período. Como o fluxo de caixa diz respeito à movimentação monetária e o resultado econômico diz respeito ao consumo de recursos, quando a gente avalia o valor da empresa por meio do EVA, a gente precisa fazer alguns ajustes para sair da contabilidade pelos princípios e chegar ao lucro residual. Então, o EVA, ele acaba se aproximando do caixa gerado em determinado período. Por isso, a gente vai fazer ajustes do resultado contábil. Então, retomando, o EVA parte da contabilidade e efetua alguns ajustes para que o resultado apurado reflita a geração de riqueza da organização. Então, a gente vai fazer ajustes que o Fresati divide em 3 tipos, ajustes do tipo 1, 2 e 3. O ajuste do tipo 1 é aquele que a gente identifica o resultado econômico e os recursos que geram esse resultado. Então, a gente vai fazer ajustes em despesas de juros, que são aquelas receitas e despesas financeiras, gastos com pesquisa e desenvolvimento, amortização do goodwill, leasing, imposto de renda diferido e depreciação. Outro tipo de ajuste que a gente faz para chegar no resultado econômico são aqueles relacionados a lançamentos que a gente faz que não implicam caixa diretamente, né? As provisões para as garantias, as mudanças nos ajustes de estoque. A gente usava, por exemplo, um modelo, um método PEPs e passa a usar média ou EPS essas mudanças nos ajustes, tá? E, por fim, o ajuste do tipo 3, que a gente precisa fazer antes de fazer o cálculo do EVA, é aquele ajuste que a gente vai excluir as perdas e ganhos que não são recorrentes. Por que a gente faz isso? Porque o lucro contábil apurado na contabilidade não é o lucro econômico, ok? E aí, pessoal, como que a gente calcula? Olha só, existem muitas fórmulas para a gente calcular o EVA, tá? Não é uma fórmula única, a gente pode escolher algumas fórmulas. O que o EVA faz? Ele é utilizado para a gente verificar se um determinado projeto tem valor econômico agregado. Então, você vai ver que em determinado momento alguém quer decidir se ele compra ou não compra um ativo, se ele investe ou ele não investe numa organização, ele pode usar o EVA para fazer isso. Tá? E o projeto ele vai ter valor agregado quando o retorno for maior do que os custos médios ponderados desse projeto. Tá? Mas o EVA ele também é muito utilizado para a gente avaliar se a própria empresa tem valor agregado. Então, a aplicação dessa metodologia ela é útil porque o acionista e o investidor ele consegue determinar o quão bom a empresa tem produzido valor para eles. E também permite a gente compreender como que a empresa está operando no setor que ela atua, tá? Então, pessoal, essa primeira fórmula que eu trouxe para vocês aqui, essas duas primeiras, elas estão como fórmulas mais genéricas para calcular o lucro residual. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o EVA ele faz parte da família do lucro residual. É um conjunto grande de metodologias que utiliza o lucro residual para chegar no valor, tá? Então, usando essas fórmulas, a gente vai precisar do retorno operacional, do custo ponderado de capital para o período e do capital investido na operação. Na contabilidade, a gente usa a mesma fórmula, mas a gente usa outras abreviações para essa fórmula. Em vez de a gente chamar de lucro residual, a gente está chamando do EVA, porque ele é da família do lucro residual, tá? E aqui a gente usa a sigla NOPAT, que é Net Operating Profit After. O que significa isso? O lucro operacional líquido após os impostos, tá? E aí, se você olhar, essa formulazinha é a mesma que está aqui, mas ela é mais comumente usada na contabilidade, né? Esse C percentual é o custo percentual do capital total, e o CT é o custo total, o capital total investido. E aí, gente, como é que a gente trabalha, então, essas fórmulas para a gente alcançar
o valor adicionado, então, da empresa. Eu vou mostrar para vocês um slide aqui e você pode dar uma olhadinha nessa demonstração do resultado do exercício que eu trouxe, tá? Então, olha só. Considerando a fórmula que eu trouxe aqui novamente, tá? Considerando que a fórmula do EVA é o NOPAT menos o custo percentual do capital total, vezes o capital total investido, então como é que a gente pensa nisso aqui? Quando a gente olha a demonstração do resultado do exercício, a primeira coisa que a gente vai ter que ver são que ajustes a gente precisa fazer. Então, em todo momento, vai calcular EVA, olha os ajustes que precisam ser feitos. E aí, os ajustes estão colocados de uma forma simplificada aqui para vocês, num dos materiais que a gente já acabou trabalhando na disciplina. As despesas não financeiras, elas não vão integrar o NOPAT, o resultado não operacional e os itens extraordinários, eles são excluídos, e os efeitos fiscais das despesas financeiras, do resultado não operacional e dos itens extraordinários também são excluídos, tá? Aí, o que eu tenho para você aqui compreender? Olha só. Como o NOPAT ele pode ser entendido como lucro após os impostos, para obter esse valor, nós vamos considerar a receita líquida menos os custos e despesas operacionais. Então, a gente já tem nessa demonstração da forma como simplificada que eu trouxe aqui, a gente já tem isso, olha, a receita líquida menos os custos operacionais. Aqui a receita está separada. Tá? Eu já deixei de uma forma bem separada só para tornar mais simples para vocês compreenderem. Então, eu vou ter a receita líquida menos os custos e despesas operacionais, menos depreciação e impostos. Então, se eu for calcular o NOPAT, valores eu tenho aqui usando essa demonstração simplificada. O 682, que é o resultado operacional líquido, menos esse valor do IR, tá? Ok, agora a gente precisa pensar assim, vai mais alguma coisa nessa fórmula, além do NOPAT, tá? Ok, e o que vai nessa fórmula? O que eu preciso entender? Como que eu faço o cálculo disso que vai aí? Caminhando pela fórmula, a gente precisa ver então que o custo percentual do capital é calculado considerando algumas premissas. O custo de capital é quanto a empresa paga pelos recursos que ela utiliza nas suas operações. Os recursos que a empresa utiliza nas operações, eles vêm de capital próprio ou de capital de terceiros. E isso tem um custo, gente. A gente chama isso de custo de capital. O custo de capital de terceiros, normalmente, é aquele juro que o mercado cobra para os empréstimos e financiamentos. O juro bancário e outros juros que vão sendo agregados nesses empréstimos e financiamentos. E o custo de capital próprio é aquilo que o sócio espera receber para deixar o seu dinheiro aplicado na empresa, né? Como que a gente chega a esses valores? Para se chegar ao custo percentual do capital total que está na fórmula do EVA, e que envolve o custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio, a gente precisa calcular o custo médio ponderado de capital. Ou seja, nós consideramos o retorno mínimo exigido pelos proprietários de capital e fazemos uma média entre esses retornos mínimos esperados. Vocês estão vendo aqui no slide a sigla WACC. Essa é uma sigla internacional utilizada, gente, aqui, ó. Utilizada para a gente falar do custo médio ponderado de capital, tá? É uma abreviatura, a gente usa ela para calcular, então, essa média entre o custo de capital do acionista e o custo do capital de terceiros. Quando a gente calcula o WACC, a gente não pode esquecer que o custo de dívida deve ser considerado após os impostos. E aí, nesse caso, vai ser excluído o benefício fiscal gerado pelos juros da DRE, né? Outro ponto importante quando a gente calcula o WACC é que o capital de terceiros compreende todas as dívidas onerosas da empresa. A gente chama isso de capital oneroso. Então, olha só. O passivo não oneroso é a parcela do capital de terceiros que a empresa não precisa remunerar.
fornecedores, contas a pagar, impostos a recolher. É isso que a gente está aqui, ó, detalhadinho, ó, tá? Ó. O que é isso? Por que a gente chama isso de capital não oneroso? Porque o custo já está embutido no preço dos produtos e dos serviços que a empresa pagou, né? E o capital oneroso, que é isso aqui, é aquilo que a empresa ainda paga, né? Então, para deixar isso mais claro, eu trouxe um exemplo para vocês. Esse exemplo a gente vai olhar ele a partir dessa sugestão aqui nessa tarjetinha amarela. Suponha que a remuneração exigida para os custos investidos por terceiros e sócios seja de 8% ao ano e de 10% ao ano, respectivamente. Considerando os dados do balanço patrimonial ao lado, nós teríamos o seguinte WACC, ou o seguinte custo médio ponderado de capital. Olha só, antes de eu trazer para você, eu vou lembrar de novo. A remuneração exigida para o capital de terceiros é 8%, a remuneração exigida para o capital dos sócios é 10%, e o imposto de renda, a gente vai aqui hipoteticamente considerar 32%, tá? Como é que eu faço para olhar isso aí dentro do EVA? Porque, como eu disse para vocês, a gente precisa fazer alguns ajustes, e a gente faz o ajuste também no WACC. No WACC, o ajuste que eu faço é relacionado ao IR. Então, imagine que a alíquota é de 32%, como a gente não pode calcular o WACC sem considerar o impacto do imposto sobre a dívida, então a gente vai fazer o cálculo inserindo esses dados. Então, é por isso que a gente considera o impacto do imposto no investimento multiplicando o custo da dívida antes do IR por 1 menos taxa do imposto. Então, o custo da dívida antes é esse 8%, né? Mas o imposto, ele impacta sobre esse valor, ok, pessoal? Então vamos lá. Vou trazer para vocês aqui, ó. Essa é a fórmula WACC. O que eu fiz? Aqui a gente tem o percentual do capital de terceiros, aqui o desconto do imposto, certo? E aqui a gente só utiliza o capital oneroso, 8 mil, tá? Sobre o investimento, sobre o capital total, sobre o 25 mil, ok? Que são esses dois aqui, ok? E aí, a gente vai chegar num WACC de 8,54, ok? Então, pessoal, esse 8,54, ele vai fazer sentido quando a gente vai no EVA de que forma? Se a gente considerar que o NOPAT dessa empresa é que a gente calculou no slide anterior, o EVA que se chega é um EVA negativo. Isso quer dizer que está se destruindo o valor em vez de agregar valor. Os resultados da empresa não remuneram os proprietários do capital, porque o EVA com valor positivo cria valor para o acionista, mas o EVA com valor negativo destrói valor para o acionista. Então, olha só, essa empresa, ela teve lucro, mas o EVA dela está negativo. Isso quer dizer que o lucro não foi suficiente para pagar a remuneração dos acionistas. Então, pessoal, fechando o conceito para o cálculo. Nós partimos dos dados contábeis, mas fazemos alguns ajustes. O que acontece em relação ao balanço patrimonial? A gente usa o balanço patrimonial para extrair as fontes de recurso e calcular o EVA. A gente usa empréstimo, financiamento, debênture, capital social. A gente usa o passivo oneroso. Nós calculamos o custo dessas contas, considerando as taxas percentuais de custos para esses capitais como fonte de investimento. Tá? E aí, então, a gente forma o custo médio ponderado de capital para esses financiamentos. Quando a gente fala na demonstração do exercício, que é o que a gente usou lá para calcular o NOPAT, nós extraímos da demonstração o valor do resultado operacional, que diz respeito às receitas e despesas operacionais da empresa, ou seja,
tudo aquilo que deu suporte para as operações da empresa, e aí nós fazemos os ajustes do tipo 1, 2 e 3. Ok? Pessoal, o outro método, a outra metodologia é o MVA. O MVA é uma metodologia também muito usada para apurar o valor e ela se baseia no mercado. Essa primeira fórmula para calcular o valor adicionado, vocês estão vendo que eu trouxe várias fórmulas possíveis, né? Tem 4 fórmulas aqui, ó. Essa primeira fórmula, para calcular o valor adicionado, ela considera o valor de mercado e o valor investido. O valor de mercado é aquele que a empresa pode ser comercializada em dado momento. O capital investido, ele é o quê? São os ativos operacionais menos o passivo operacional da organização. Nos ativos operacionais, normalmente estão incluídos todos os elementos do ativo, mas no passivo operacional são incluídos todos os itens, exceto o passivo oneroso relacionado com o recurso que a gente obtém para financiar as operações, tá? Então, o EVA pode ser calculado por mais de uma fórmula, o MVA também pode ser calculado por mais de uma fórmula. E aí, a gente tem uma consideração importante do Fresati, que normalmente o MVA, ele é utilizado só pensando do ponto de vista do mercado e dos agentes externos, calculando esse MVA, a partir das demonstrações contábeis publicadas, tá? Mas a gente precisa aprender, como contadores gerenciais, a olhar isso diferente. Então, embora o MVA normalmente seja usado sob uma perspectiva externa e que utiliza as demonstrações contábeis e o valor da empresa disponível na Bolsa de Valores, o uso do MVA a partir de uma perspectiva que se baseie nas informações gerenciais à disposição dos gestores, ela é uma alternativa altamente recomendável e importante. Tá? Por quê? Porque é dentro da organização que a gente vai gerir o valor de mercado. Então, é por isso que o Fresati, ele apresenta 2 formas de abordar o MVA. Ele traz a primeira, que é o MVA, o MVA intrínseco e o MVA validado, né? O que é o MVA validado? É esse MVA de mercado que a gente consegue calcular ele a partir das demonstrações publicadas. O MVA validado, ele pode ser apurado por qualquer agente, dentro ou fora da organização. E ele depende basicamente que a demonstração esteja publicada. Com ela publicada, a gente consegue calcular. Mas o MVA intrínseco, não. Ele pode ser obtido por meio da projeção consistente dos resultados econômicos futuros, né? E o MVA intrínseco, ele pode ser calculado pelos agentes internos mais facilmente. Então, é aqui que a gente consegue trabalhar esses valores que vão impactar o que o mercado está vendo ou respondendo. Pessoal, como a ênfase da nossa aula de hoje é destacar o que é valor da empresa e que metodologias podemos usar para a gestão de valor, a síntese de hoje ela vai ficar por aqui, tá? Dessa forma, com base nesses primeiros apontamentos, vocês devem fazer a leitura do material para aprofundar esses conceitos e para resolver as atividades que estão no Moodle. Até a próxima aula, pessoal, e eu espero que vocês consigam compreender bem esses conceitos para a gente tirar as dúvidas que forem necessárias no WhatsApp, no Meet ou no RNP, ok? Até mais, então.